Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita de bolo de cenoura feita com uma calda de chocolate que fica muito fofinho. Eu já recebi várias queixas de pessoas que falam que toda vez que faz bolo de cenoura o bolo fica solado. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 3 dicas que eu tenho certeza que você nunca mais vai errar o bolo de cenoura. Então bora pro vídeo! E para dar início à nossa receita, em um liquidificador vamos colocar 4 ovos. Se vocês perceberem que o ovo que você for utilizar for muito pequeno, aí vocês podem colocar 5 ovos, uma xícara de óleo e uma xícara e meia de cenoura. Então a primeira dica para o seu bolo não ficar solado está aqui logo no início da receita. Vocês perceberam que eu piquei em rodelas, né? Toda a cenoura. Por que eu fiz isso? Se eu colocar na descrição para vocês usar 2 cenouras médias ou 3, vocês podem colocar uma quantidade maior e o bolo vai ficar solado. Então, o primeiro segredo é não colocar muita cenoura. E para ser mais preciso, eu coloquei uma xícara e meia de cenoura. E nós vamos bater por aproximadamente 5 minutos, de 4 a 5, ou até a cenoura triturar por completo. É muito importante nessa etapa que vocês batam muito bem todos os líquidos da receita. Em seguida, vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo ela está peneirada. Todos os bolos que eu faço, eu sempre peneiro a farinha de trigo, porque o bolo fica mais fofinho. E tenho também 1 xícara de açúcar. E a segunda dica está aqui. Se vocês colocam uma quantidade muito grande de açúcar, pode ocorrer do bolo ficar solado também. E a terceira e última dica está nessa etapa. Quando vocês for mexer os líquidos juntamente com o seco, vocês não podem ficar mexendo muito tempo a farinha de trigo, não. Vocês vão mexer a farinha de trigo só até dissolver bastante com os líquidos, tá? Até tirar todos aqueles gominhos e também dissolver todo o açúcar. A farinha de trigo a gente não pode ficar mexendo por muito tempo. Então, assim que a mistura ficar bem homogênea, vocês podem parar já de mexer. Isso leva mais ou menos aí 1 minutinho ou até menos. E agora que a nossa mistura já está bem homogênea, eu vou mostrar para vocês a consistência da massa que fica. Essa é a consistência que ela precisa ficar para o bolo ficar bem fofinho. E por último, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento para bolo e mexer também bem delicadamente de baixo para cima. E eu vou mostrar novamente bem de pertinho a consistência da massa. Tá? Essa é a consistência. Eu vou despejar nessa forma que ela está untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. E em seguida eu vou levar para poder assar por aproximadamente aí 40 minutos ou até eu espetar um palito ou um garfo e o bolo sair bem limpo. Enquanto isso, nós vamos para a segunda etapa da nossa receita, que é a ganache que a gente vai jogar por cima do nosso bolo de cenoura. E a cobertura de chocolate é muito simples. Nós vamos precisar de 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 colher de sopa bem generosa de margarina ou de manteiga e por último vamos colocar 4 colheres de chocolate em pó. Esse chocolate que eu estou utilizando é 100% cacau, mas vocês podem utilizar também o Nescau. A cobertura vai ficar um pouco mais doce, mas pode utilizar. E se vocês for utilizar o Nescau, é só aumentar a quantidade. Eu vou mexer um pouco com o fogo ainda desligado e em seguida eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo em fogo médio para baixo até essa calda engrossar. E nessa etapa vocês não podem parar de mexer, tá? Eu desliguei o fogo só para eu mostrar para vocês como que fica o bolo. Eu acabei de retirar ele do forno, mas a minha calda eu desliguei, porque se eu deixar ela ligada, ela queima só enquanto eu tô mostrando para vocês. O bolo fica bem macio, tá vendo? Bem macio mesmo. Então vale muito a pena vocês seguir essas 3 dicas que vocês não vão errar mais na massa desse bolo. E depois de alguns minutos mexendo a calda no fogo médio para baixo, eu vou deixar nessa consistência. Eu já vou desligar o fogo porque depois que essa calda esfriar, ela vai engrossar mais um pouquinho. Então, para finalizar a nossa receita, eu vou despejar toda a calda por cima do bolo, tá? Eu vou despejar a calda ainda quente mesmo e eu vou cortar agora alguns pedaços, tá? Que eu vou mostrar para vocês bem de pertinho o resultado final. O tamanho aí é critério de vocês, tamanho pequeno, o tamanho maior.
Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Como vocês podem ver bem de pertinho, a massa ela não fica solada, fica bem fofinha mesmo, tá? Ela chega até a desmanchar, de tão fofinha que ela fica. A gente utilizou uma quantidade de 1 xícara de óleo, mas vocês podem fazer sem medo que ele não fica aquele bolo gorduroso, tá? Esse bolo fica muito bom. E toda vez que eu faço bolo de cenoura, eu sempre faço na casa dos meus pais, porque acaba que tem mais gente, porque se eu fizer em casa, eu não tenho disciplina, tá? O bolo fica tão bom que a gente vai comendo, quando pensa que não, a gente exagera bastante. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você inscreva. E se já é inscrito, deixe o super like. Até o próximo vídeo, tchau, fica com Deus.